centro de Havana. Quando tiver contato com essa mensagem, entrar profundo no teu espírito, ativou a minha vida. Bom, meu grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Uma honra, um prazer enorme poder mais uma vez estar gravando para todos aqueles que têm confiado no nosso trabalho, que têm nos honrado, nos seguindo através das redes sociais, nosso trabalho no Instagram, YouTube, enfim, em todas as nossas plataformas, tanto do Instituto Ministerial SER, tanto quanto do Ministério Manancial de Vida. E no dia de hoje eu tenho uma palavra que quero compartilhar com você, algo que o Espírito Santo estava trazendo ao meu coração. Na realidade, é a meditação, a minha meditação, aquilo que eu busco a cada dia pensar, meditar, descansar, me instruir, receber da parte de Deus para a minha vida pessoal, para a minha vida conjugal, para a minha vida familiar. E acredito que isso também pode ser útil à tua vida reflexiva, né? A reflexão na vida do cristão, cada dia, a reflexão diária é parte da nossa renovação, é parte da nossa santificação, é parte da nossa transformação, é parte de nosso expressar melhor Jesus a cada dia. E esta é uma premissa dentro do que a gente pode chamar a teologia do Novo Testamento, a teologia do apóstolo Paulo, ou o pensamento paulino, enfim, como você quiser denominar isso, mas a verdade o apóstolo Paulo diz, quando fala aos Romanos, aos Gálatas, perdão, a igreja na Galácia, ó Gálatas insensatos, até quando terei que vos suportar, né, até Cristo ser formado em vós? Ou seja, havia uma expectativa da parte do apóstolo Paulo de que seus discípulos, seus seguidores, aqueles a quem eles lhe confiou a palavra do Evangelho, tivessem um crescimento, uma maturidade crescente ao ponto que essa maturidade expressasse Cristo através dos seus pensamentos, ações, palavras, gestos, formas de proceder e de se conduzir na vida na mesma forma que Jesus o fez, né? Sendo um sacerdote, né, do reino dos céus, implantando o reino. E essa é a premissa da palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele não só exorta aos irmãos lá na Galácia, ele vai em todas as suas cartas sempre tentando extrair, empurrando a igreja, né, dando à igreja ferramentas e condições, sejam elas mediante a palavra, seja mediante a inspiração própria do seu exemplo de vida, tentando que a igreja atinja níveis de maturidade. E uma das coisas que eu me preocupo muito com isso, porque eu fico pensando, puxa vida, Paulo escreveu sua primeira carta, que foi a Epístola aos Romanos, justamente, que aqui nós vamos ter uma meditaçãozinha aqui, Romanos 12:2, por volta do ano 66 depois de Cristo, em 64, 65, deve ter sido escrito o Evangelho de Marcos, que é o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, e logo após Paulo escreve a Epístola aos Romanos. Fantástica, uma das suas melhores obras, vamos assim dizer. E incrível como os anos se passam, vão 2000 anos de cristianismo, e eu fico pensando o que o apóstolo Paulo diria nos dias atuais, né, sobre a nossa mentalidade de ser igreja, né? Eu acredito que todas as gerações têm que experimentar um romper sobrenatural desse Cristo vivo, exteriorizado, manifesto em nossas ações de vida, no amor, na caridade,
na santidade, no proceder, enfim, na nossa própria cosmovisão de vida. Excelente. Porém, eu acho que uma geração deveria facilitar o trabalho à outra, senão todas as gerações vão ter que ficar passando pelo mesmo processo. E eu acredito que a expectativa de Deus, do Espírito Santo, é que nesta geração comece a se levantar uma igreja que pode entender os distintos níveis de maturidade e se importar com isso ao ponto de querer deixar legados espirituais para que as próximas gerações não tenham que recomeçar de novo. E uma forma de fazer isso, uma forma como eu vejo, cuja isso é possível ser visto, é possível se viver esse tipo de vida, é possível que uma geração trabalhe para outra geração, se importe com ela, encurte caminho, lhe prepare coisas. Claro que é possível. Foi Davi que trabalhou para a geração de Salomão, Moisés para a de Josué, Jesus para os discípulos para a igreja. Eu acredito que eu sou parte de uma geração, tenho mais de 50 anos, de uma geração que deve queimar e gastar sua vida para que a geração que está vindo pegue algo conciso, sólido e possa multiplicar. E dentro disso que eu acredito ser possível, eu tenho esse versículo que me alimenta, me faz refletir, me conecta, me levanta, me diz, Victor, vai porque é possível. E é Romanos capítulo 12, verso 2. E não sede conformados, uma outra versão deve dizer assim, não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu explicar algo que, ao meu ver, esse texto é fantástico. Não vos conformeis. Existe um sistema no qual nós estamos inseridos. Jesus foi muito claro. Vós não sois deste mundo. Você e eu, uma vez renascidos de novo, uma vez que Deus nos estabeleceu nele uma nova criatura, e nós somos dessa geração, a nova criatura, a igreja dos primogênitos, independente qual é a sua congregação, universalmente falando, você pertence ao que a Bíblia denomina igreja dos primogênitos. Se você é parte dessa igreja, assim como eu sou parte dessa igreja, nós não pertencemos a este mundo. É óbvio que neste mundo tem coisas maravilhosas. Hoje mesmo de manhã eu estava orando e dizendo, Senhor, permite que meu coração tenha a capacidade de ver as belezas que has construído neste mundo. Tem mentes fantásticas, pensadores fantásticos, poetas fantásticos, músicos maravilhosos. Às vezes eu fico escutando algumas melodias. Cara, como tem gente inspirada, né? Eu gosto de futebol, você vê um cara jogar bola, você vê um Messi jogar bola, que coisa linda. Todas essas coisas são maravilhas que este mundo, que são reflexos da criação de Deus, e são tão maravilhosas. E que bom que nossos olhos possam contemplar e agradecer a Deus por ter tantas coisas boas nesse planeta que também está recheado de coisas tão inúteis, tão más, tão perversas, tão diabólicas, tão terrivelmente diabólicas. Então, quando Paulo diz assim, gente, não vos conformeis, a ideia que Paulo tinha era de um molde de blocos. O que é um molde? O molde era algo que se usava para fechar bloquetos. Então, dentro daquele molde se colocava uma massa de barro, de argila, enfim, do material que estiver disponível, e ali se dava forma
a um tijolo, a uma tijoleta, a uma pedra, ou a algo concreto, maciço, concreto, moldado, né? Amoldado, ajustado. Paulo diz, gente, que este século, que o pensamento deste século, que a mente deste século, que o espírito deste século não deforma a vossa vida. Há um espírito que permeia as nações. Podemos chamá-lo de espírito do anticristo? Sim. Podemos chamá-lo de espírito das trevas? Sim. Podemos chamá-lo de tanta coisa. Mas sabemos que ele é real e existe e permeia as nações com filosofias, com discursos, com política, com tantas formas de pensar e vai formatando as mentes e os corações. Bom, como manter-se maduro ou crescer quando um molde tão poderoso tenta nos ajustar? O apóstolo Paulo diz, não vos conformeis, mas transformai-vos. E eu amo essa palavra porque em grego, o original dessa palavra é metamorfeu. Ou seja, vivam uma metamorfose mental a cada dia. Mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Que a parte íntima, onde você tem a essência do teu entender ali, todo dia, haja uma metamorfose espiritual. Que o pensamento de Cristo, a mente de Cristo, as ideias de Cristo, as filosofias de Cristo, as mensagens do Cristo, a forma do Cristo pensar. Eu fico imaginando como é que Jesus construía seu pensamento. Eu gosto de levantar cedo, fazer um chimarrão, meditar na palavra, e eu vou construindo o meu pensamento, a minha cosmovisão, a minha filosofia de vida. Como será que Jesus construía o dele? Meditando, deixando que a palavra o renovasse, que a palavra lhe trouxesse esperança, fé. Como é que o Messias se renovava? E sabe, é disso que Paulo está falando. Para vencermos este mundo hostil e deixarmos legados sólidos, precisamos que a nossa mente sofra renovações do reino dos céus. A cada dia uma renovação. Talvez você tenha andado cansado, triste, abatido, atormentado, perturbado, turbado, tantos problemas te perturbando e coisas. Para. Leva a tua mente, leva teu pensamento cativo a Cristo. Faça um download espiritual da mente de Cristo agora. E deixa que seus preciosos pensamentos invadam teu ser, pois tudo se faz novo. E Paulo fecha essa proposição dizendo assim, para que. Olha que lindo. Esse texto começa no primeiro versículo, onde Paulo propõe um culto racional, ou seja, façam isso todos os dias. E ele diz, não se conformem, sofram metamorfoses, para que, fazendo isso, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oi, meu amigo, minha amiga, meu queridão, quando você renova sua mente, quando a tua mente recebe a metamorfose do Senhor e a mente vai se renovando pela presença do Espírito, o pensamento, a raiva vai embora, a ira, o desgosto, você se torna leve. E imediatamente, como resultado disso, Deus começa a te revelar a sua vontade para a tua vida.
os teus caminhos começam a ficar claros e os pensamentos do Senhor começam a invadir teu destino e começa a te conduzir a mão de Deus a lugares de vitória. Pois Deus só tem um destino a cada um de nós. E esse destino é vitória. É vencer ou vencer. A palavra de Deus diz ao vencedor. 7 cartas, 7 sentenças, 7 vezes Jesus diz ao vencedor. Então, Deus só tem um caminho para você. Vencer ou vencer. E quando você se renova, então, esse desejo de vitória e de como obter a tua vitória invade a tua vida. Querido, a vontade de Deus não é para ser perseguida. A vontade de Deus não é para ser sabida. A vontade de Deus é para ser experimentada. Quando você sofre essa metamorfose, a tua mente se renova, você experimenta o querer de Deus para você. Eu quero que essa palavra abençoe tua vida neste dia. Eu desejo que essa palavra toque teu coração, anime a tua alma. Tira os olhos deste século. Tira teus pensamentos deste século. Coloca-os no reino dos céus. E você vai ver como é bom ser renovado a cada dia. E você verá que os frutos de Cristo automaticamente começam a se manifestar em você. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu te abençoo neste dia e que essa palavra toque teu coração.